Boa noite, Adria, tudo bem? Bom, hoje vai ser bem legal, tá? Preparei a live com um assunto bem legal para vocês. Boa noite, Isabel. Só tive que reiniciar aqui no Facebook, esperar um pouquinho o pessoal entrar. Boa noite, Jana. Oi, Tânia, tudo bem? Boa noite, Lizzie, Edeli. Oi, Zezinha. Compartilhem, curtam a live, porque, como eu falei, hoje vai ser um assunto bem legal. Muitas pessoas falam que não conseguem criar, né, o seu desejo, mentalizam, pensam, focam, né? Só que a coisa não acontece. Então hoje eu vou falar sobre isso. Por que que as coisas não acontecem? Boa noite, Débora. Boa noite, Camila. Então, Yara, atrasou um pouquinho, mas estamos aqui. Boa noite, Célia. Compartilhem a live, porque essa mensagem, quanto maior número de pessoas a gente conseguir alcançar, tem vidas que a gente vai estar mudando aí, pode ter certeza. Então, o teu simples ato de compartilhar já pode mudar a vida de alguém que quando vê está precisando ouvir o que eu vou falar aqui hoje. Boa noite, Ana, Vânia, tudo bem? Bom, gente, hoje eu quero falar sobre o poder do soltar, tá? Que é o tema dessa live. Ai, que bom, Gisele. Vai ajudar, tenho certeza. Boa noite, Ju. Bom, o que é o poder do soltar? Boa noite, Juscelia. Que legal, já morei em Florianópolis. Morei uns bons anos lá. Só baixar a música um pouquinho, que daí eu já vou começar a falar. Boa noite, Elaine. Bom, gente, então assim, o tema da live hoje é o poder do soltar, tá? Porque o soltar é muito importante na lei da atração. O porquê que a gente precisa soltar o nosso sonho. Mas a gente vai pensar o que é o soltar, né? Como assim eu vou soltar? É uma coisa bem simples, mas ao mesmo tempo não é fácil. Nós precisamos praticar. O que é o soltar? É você pensar no seu sonho, é você ter um sonho em primeiro lugar. A gente precisa ter metas. Eu já falei aqui em várias lives, eu sempre vou repetir. O primeiro passo para a gente realmente conseguir conquistar alguma coisa é o quê? É ter um sonho, é ter uma meta. Quem não tem meta é como se estivesse num barco à deriva no oceano e seja lá o que Deus quiser. É aquela frase que eu falei que não pode falar justamente por isso. Seja o que Deus quiser, vai pra onde for, aí tu pensou alguma coisa ruim aconteceu e aí tá assim, tá ali a deriva, tá? A gente precisa ter uma meta. O que você quer? Tenha essa meta bem firme na sua mente. Aí você vai fazer as visualizações. Você vai fazer as técnicas, vai acordar pela manhã e vai começar a pensar, ou então antes de dormir, uma vez no dia, pensar naquilo que você realmente quer, tá? Você tem um sonho, por exemplo, vou dar um exemplo. Você quer um carro, tá? Então você vai, uma vez no dia, pensar nesse carro. Mas é uma vez no dia, e isso é em qualquer sonho. Você quer um emprego, você quer pensar em alguém que você quer se relacionar, um relacionamento, enfim. É pensar uma vez no dia e solta para o universo. O soltar para o universo é não pensar mais naquilo. Você não vai mais pensar. Simplesmente assim. E isso tudo tem que ser trabalhado, tá? Trabalhado para a gente não ficar o tempo todo em cima. E aí tem os exemplos. Quando
você acaba focando numa coisa e o dia inteiro pensando naquilo, será que vai dar? Será que eu vou conseguir? Aí provoca o efeito Zenão, que pela física quântica, o efeito Zenão, ele paralisa totalmente o nosso sonho. E aí eu vou explicar o que eu já expliquei em outras lives, mas para você que está aqui hoje entender o que eu estou falando, precisa saber sobre o experimento dupla fenda, tá? Esse experimento dupla fenda, ele foi feito há muitos anos atrás, 100 e poucos anos atrás, e nunca ninguém conseguiu provar o contrário, pelo contrário. Toda vez que eles fazem esse experimento, eles conseguem achar uma coisa a mais. Então, o experimento dupla fenda, ele diz o quê? Resumindo, tá? Quando você observa o átomo, então vamos voltar mais um pouquinho. Eu sou feito de átomo, você é feito de átomo, todo mundo é feito de átomo, a caneta é feita de átomo, tudo que está à sua volta é feito de átomo, tá? O mundo é feito de átomo. E o que tem dentro do átomo? Nós sofremos uma lavagem cerebral durante a nossa infância, durante o colégio, que a gente aprendeu que o Newton descobriu que no centro do átomo era matéria, tá? O centro do átomo é matéria. Dá pra puxar um pouquinho mais? O centro do átomo, ele é matéria. Isso foi o que a gente aprende no colégio, tá? Nós aprendemos a física de Newton. E isso aí eu tenho certeza que é o que vocês sabem, que o mundo é matéria. Eu sou eu, você é você, estamos todos separados porque nessa terceira dimensão tudo é matéria. Mas o Einstein, anos depois, com equipamentos mais modernos, o que foi constatado? Que o átomo tem energia condensada no centro dele, que é energia. Ou seja, tudo é energia. Resumindo, tudo é energia. E o átomo, ele se comporta de uma maneira quando nós estamos observando. Quando a gente não está observando, ele não é nada, ele é uma onda. Então, o átomo, ele é onda e partícula ao mesmo tempo. Partícula é quando a gente torna aquilo realidade. Aquilo que a gente quer virar realidade, ele virou partícula. Mas até a gente pensar, até a gente olhar e colocar uma intenção em cima daquilo, ele não é nada, ele é onda. Ele é infinitas possibilidades, que é o que eu sempre falo. A física quântica, ela é a física das infinitas possibilidades. Por quê? Porque tudo já existe ao mesmo tempo. Olha só que legal. A física quântica, ela comprova isso. Tudo já existe ao mesmo tempo, todas as realidades, é sobreposição quântica. Então, depende do olho do observador, que é você. Você é o observador da sua vida. Você colapsa, você transforma em realidade o que você quer. E é simples assim. Só que a gente precisa acordar, despertar para isso. Porque não é fácil esse entendimento. Quando eu comecei a ouvir pela primeira vez isso, demorou para entrar na minha mente, sabe? Como assim? Como assim? Eu fui atrás, fui pesquisar esses experimentos e realmente, de fato, é comprovado. Isso aí não é misticismo, não é nada. Isso aí é ciência, é a física que explica. Nós criamos a nossa realidade. Quem quiser pode pesquisar no YouTube sobre o experimento dupla fenda, que lá vai explicar bem direitinho. A nossa vida é tudo que nós olhamos se torna realidade. Inclusive no filme que eu indiquei aqui para vocês, que é Quem Somos Nós, é um filme bem complexo, somente com cientistas e físicos, eles vão explicar exatamente isso. Então, para resumir, o átomo, ele só se comporta do jeito que a gente quer. Quando não tem ninguém olhando, ele não é nada. Assim é a nossa realidade. Quando nós colocamos foco em alguma coisa, ela se torna realidade. Só que o átomo, ele se comporta de uma maneira um pouco estranha. Quando nós focamos demais naquilo, ele paralisa. Aí eu vou dar um exemplo para vocês do efeito Zenão, que é o soltar. Nós vamos fazer a técnica, tá? De visualização, por exemplo, você vai acordar e vai fechar os olhos e vai visualizar aquilo que você tanto deseja, como se já fosse realidade, tá? Então você vai fazer isso. Fecha os olhos, imagina você com aquela coisa, imagina você com aquela pessoa, imagina você trabalhando no emprego dos sonhos. Imagina. Essa rotina diária, ela precisa existir. Ela precisa existir. Você precisa estar dando comandos para a sua vida.
Você precisa estar comandando aquilo, você é o dono da sua vida. Então você vai comandar, você vai estar dando esse comando todos os dias. E aí você esquece depois no dia. Esqueceu. Porque é a mesma coisa, você tá fazendo uma coisa, vamos supor que você tá no seu trabalho, tá? E aí o teu chefe fala assim, faz isso aqui pra mim, e ele fica assim, ó, olhando pra ti, o que tu vai se sentir incomodado, né? Às vezes não vai nem conseguir trabalhar, tu vai dizer, não, espera, vai embora primeiro, deixa eu me concentrar aqui. E aí fazer a coisa. Tem gente que nem faz, não consegue fazer quando tem alguém olhando. É praticamente a mesma coisa. Nós somos o observador da nossa vida. E o átomo, ele se comporta exatamente dessa maneira, conforme tu observar. E se tem alguém observando, o átomo, ele paralisa. Ele simplesmente paralisa. Ele para. Então, vocês precisam entender o quê? Quando nós estamos fazendo essa técnica da lei da atração, de atrair o nosso sonho para a nossa vida, o que acontece? O nosso sonho, ele é colapsado fora dessa terceira dimensão, não é aqui nesse mundo. Por isso que a gente precisa parar de pensar durante o dia, por exemplo, mas como eu vou conseguir aquele carro? Como eu vou conseguir comprar aquele apartamento? Eu não tenho dinheiro para isso. Não vai vir desse mundo. Essa é a primeira coisa que você tem que saber. Não vai vir desse mundo. Então não adianta você ficar perguntando como, não tenho dinheiro, porque isso aí nunca vai acontecer. A gente tem que parar de pensar essas frases, porque enquanto essas frases estiverem na nossa vida, na nossa mente, nossos pensamentos, nada acontece. Nada acontece. Então a gente precisa parar com isso e saber que quando nós estamos mandando essa intenção, ela vai para um espaço que é fora dessa terceira dimensão, é em outra dimensão. Então você está mandando lá a sua intenção e você pede, e você faz o exercício de visualização uma vez por dia, e vai lá e pede, e visualiza, e acredita que aquilo lá já é seu. E tá se formando, tá fazendo tudo para realmente, de fato, acontecer nessa dimensão, nessa realidade. Só que toda vez que a gente pergunta, nossa, mas como? Aí paralisa tudo, ele some. Tudo aquilo que tu fez já vai paralisando lá. E aí você tem que continuar. Por quê? É a mesma coisa, o exemplo que eu dei do carro, tá? Vamos supor que você quer muito um carro. Você vai acreditar que ele tá lá na garagem. Mas acreditar de tal forma que você precisa de fato ter fé que ele tá lá. Enquanto você não acreditar que aquilo já é seu, aquilo nunca vai ser seu. Esse é o segredo, e que para você conseguir fazer isso, você precisa praticar, você precisa ler, você precisa ver esses vídeos que eu faço sempre, diariamente. O quanto vale a sua mudança de vida? Isso é uma pergunta que é bem legal de fazer. O quanto vale a sua mudança? Porque essa zona de conforto, o que é a zona de conforto? Que a gente está todos os dias. Quem não muda, quem não tem a sua realidade mudada diariamente, quem não toma nenhuma ação diariamente diferente, não muda nada. A nossa vida nunca vai mudar. E essa zona de conforto é como se você estivesse sentada na sua casa, acorrentada. Você nunca vai sair dali, nunca nada vai mudar. Você precisa tomar uma atitude para de fato a sua vida mudar. Então, o que é essas atitudes? É visualizar. E isso é legal, só que no começo é chato. Por que é chato? Porque não é um hábito. E quando não é hábito, é chato. Tudo que não é hábito é chato. E o nosso corpo, lá pelo 10º dia, 15º dia, eu que trabalho com isso na psicoterapia, que eu ajudo as pessoas nessa questão, é sempre assim. Dali pelo 15º dia, dá vontade de desistir de tudo. Porque a nossa mente subconsciente, ela não quer se livrar desses hábitos. Ela quer que você continue ali na caca, sem que nada mude. Ela não quer. E aí o que vai acontecer? Você não vai sair dali. É aquela live, quem quiser vai no meu canal no YouTube e procura sobre a barreira do terror. A barreira do terror é isso, é quando você chega ali, entre o 10º e 15º dia, tem gente que é ali no 20º dia, não dá vontade mais de continuar, porque começam a aparecer coisas na sua vida para provar que você realmente está mudando. E aí o que acontece? Você volta para a prisão de porta aberta. Você não passa por essa barreira. A partir do momento que você passou por essa barreira, você está livre.
você vai ter a vida que você sempre quis. Isso aí é questão de conhecimento, tá? A partir do momento que você tem o conhecimento disso tudo que eu tô falando, aí você sabe o porquê que tá acontecendo aquilo ali. Por que que aconteceu aquilo ali? Por que que eu tô me sentindo assim? Por que que eu quero desistir? Então você já sabe. E a gente precisa ter esses hábitos, visualizar diariamente para conseguir de fato acreditar na mecânica quântica, que é a física quântica. Porque a física quântica está comprovado ali. Tudo se comprova, tudo já foi comprovado, que a gente cria a nossa realidade. Então, é como você acreditar que o carro está na garagem e você confiar que ele está lá, mas sem abrir a porta. O Hélio Couto fala isso. Tem vários vídeos dele, tem inclusive assim, muitos vídeos dele que ele explica essa parte da física quântica. Quem quiser pode no YouTube, lá tá cheio de vídeo dele. Conteúdo não vai faltar. E ele explica isso. É como você abrir a porta se você abrir a porta da sua garagem e você falar, será que o carro tá ali? Pronto, já era. Você não vai mais conseguir. Uma única dúvida, você não consegue. Mas para você conseguir praticar esse soltar e acreditar que realmente aquilo lá já é seu, você precisa entender uma coisa que eu já falei e eu sempre repito, eu falei no começo. Nós somos energia. Você é energia, tudo é energia. Nós somos todo. Então vem aquela frase, nós somos todos um. Por quê? Porque somos todos unidos. Tudo que eu fizer para ti volta para mim, porque você e eu é a mesma pessoa, energeticamente. Entende? É aquela frase que eu também gosto de falar. Nós somos uma gota do oceano. O oceano é o universo. O oceano é Deus. O oceano é o Criador, é o todo. E nós somos uma gotinha deles. Nós somos, por exemplo, eu sou o Criador em ação, eu sou o todo, eu sou Deus vivenciando a minha vida. E Deus é todos vocês experienciando cada vida que vocês têm. E vocês acham que ele veio aqui para passar trabalho? Não! Ele veio experienciar essa vida para ser feliz. Só que nós temos o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é o que constrói a nossa vida. Você tem a escolha de mudar a sua vida. É como se tudo que a gente vive hoje estivesse num programa rodando automático por conta das nossas crenças. Tudo que a gente viveu até hoje, todos os traumas, tudo está no nosso subconsciente. E aquilo ali é o que roda automático. Mas acima disso estamos nós. E nós temos controle total da nossa vida. Total. Você tem a escolha de que pensamento você vai ter. O que eu quero pensar hoje é não pensar coisa negativa. Se você parar para pensar, você vai ver que o foco tá no que você não quer. Para pensar um pouquinho e começa a analisar durante a semana esse hábito. Tem esse hábito de parar para pensar quem eu sou. O que eu tô criando para minha vida. Qual é a realidade que você tem hoje? O que você está feliz? Você tem dinheiro? Você tem alguma conta que não consegue pagar? Você está feliz no relacionamento? Você está doente? Cada coisa é nós que criamos. E quando a gente tem ideia disso, a coisa simplesmente flui. Porque nós começamos a entender o porquê que nós estamos aqui. E isso é um processo de autoconhecimento que nós precisamos passar por isso. A doença... Todas as doenças, todos os vírus, tudo que a gente pega, ela tem um porquê de estar ali. Ela vem com o intuito de ensinar. Ela vai ensinar. Só que se a gente não tem ideia disso, a gente vai achar, peguei esse vírus aqui, pronto. Por que você pegou? O que você está sentindo? O que precisa ser tratado que você pegou aquilo ali para te mostrar? A doença, ela ensina a gente. Mas ela veio à toa, se a gente não parar para pensar. E assim é o que eu falei, o vídeo que eu gravei essa semana também. Que eu falei da culpa, que muita gente fala que culpa os outros. Sim, eu fiz uma enquete lá no Instagram. Muita gente culpa os outros. Mas você tem que entender, isso aí no Ho'oponopono já fala também. Tudo tá dentro de nós. E eu tô passando por um processo desse também e eu descobri muitos sentimentos que eu nem imaginava que eu tinha dentro de mim. Mas a gente começa a descascar, né? A cavar as crenças e aquilo ali aparece.
Então é isso que a gente precisa parar e pensar. O porquê que aquilo ali aconteceu na minha vida. Vamos dar um exemplo. Por que que eu fui traída? Por que que essa traição aconteceu na minha vida? A culpa é dele, ele me traiu. Não, a culpa não é dele. A gente tem que parar de culpar, porque a culpa, ela é um cadeado que tranca totalmente a nossa vida. A culpa, o perdão tranca. Enquanto você está culpando uma pessoa, enquanto você não perdoa uma pessoa, a sua vida é trancada, independente de qual área. Às vezes fala, não, mas eu tenho dinheiro. Não importa, mas você é feliz em todas as áreas, você é abundante. Abundante é ser feliz em todas as áreas. É em relacionamento, é ter dinheiro, é estar plena. Você está assim. Então, a culpa. Vamos ao exemplo, tá? A pessoa te traiu. Você culpou ela porque ela te traiu. E inclusive brigou e não quer mais ver nunca mais, tá? Um exemplo. Tem gente que fala depois. Mas ao invés de você culpar e acabou ali, ficar com raiva e ódio daquela pessoa o resto da vida, você tem que parar aí pra pensar o porquê que essa situação aconteceu na minha vida. Toda vez que acontecer algo ruim na vida de vocês, você para e pensa, o porquê que isso aconteceu na minha vida? Essa é a pergunta que vocês precisam ter assim, colado na geladeira, no quarto, no espelho, por que que essa situação aconteceu na minha vida ou por que que ainda tá acontecendo? Sabe aqueles padrões repetitivos? Ah, eu só arrumo gente que bebe. Ah, eu só arrumo pessoas que me traem. Tem muito padrão repetitivo. Ah, sempre quando eu tô conseguindo ganhar dinheiro, eu perco tudo. Eu nunca consigo subir na vida. O porquê que aquilo ali aconteceu? Se aquilo ali tá se repetindo, é porque você não aprendeu algo. É muito simples isso. Só que a gente não, enquanto não desperta, a gente não tem noção disso. Aquilo vai se repetindo e repetindo. Isso aí é inclusive os karmas. Karma é isso. Karma é, por exemplo, o que a pessoa fez pra ti? Ah, ela fez tal coisa. E como você reagiu? Você reagiu bem? Não? Então é o teu karma. O karma dela é como ela te trata. O teu karma é como tu vai tratar ela. Enquanto tu continuar tratando essa situação dessa maneira, esse karma não vai embora. É muito fácil desligar karma. Você consegue desligar karma. Eu faço isso na Alquimia da Consciência. Eu desligo o karma para as pessoas. Mas você consegue desligar esse karma. Sabe como? Aceitando aquilo ali, perguntando por que que isso aconteceu. E quando você entende que aquilo ali aconteceu por tal motivo, aquilo ali não volta mais. Não tem mais por que tá ali. A coisa ela só se repete para você aprender algo. Quando não tem mais o que aprender, vai embora. Aquele sofrimento vai embora. Você sabe, a gente veio, tem certas coisas que precisam acontecer na nossa vida, mas tem outras coisas que a gente atrai. Por exemplo, a pessoa que traiu, eu que atraí. É um exemplo, tá? Então, se você atraiu uma pessoa que te trai, foi você que atraiu. Aconteceu algo na sua vida, foi você que atraiu, porque você tem dentro de você aquilo ali. E isso aí é fato. Eu vejo nas minhas consultas de psicoterapia, isso a neurociência explica, tá? Tudo que eu tô falando é explicado cientificamente, mas eu tô dando os exemplos reais só para vocês saberem. Por exemplo, uma pessoa que sempre atrai a traição, né? E aí acha que só foca naquilo ali, aquela pessoa me traiu, eu tive outra pessoa que também me traiu e ela me trata mal e não sei o que, não sei o que. Tudo isso aí se repete para você parar e pensar, não na outra pessoa. Aquilo ali tá nela. Mas o que está em você? Vocês compartilham uma informação. É muito simples. Tudo que acontece na sua vida, as pessoas que você atrai, você tem isso dentro de você. Você atrai essa situação para sua vida. Isso aí é fato. Por conta da assinatura vibracional que eu também já expliquei. A nossa assinatura vibracional, a nossa aura, o nosso campo, ele é feito de acordo com tudo que nós vivemos até hoje, principalmente que nós vivemos, que nós vimos, sentimos e ouvimos na nossa infância. Então, se você teve relacionamento dos pais com traição, se você viu seu pai ou sua mãe beber, se você viu alguma cena que às vezes não era de família, mas você viu aquilo ali, de fato, às vezes te marcou, enfim, aquilo ali tudo tá no seu campo vibracional. E aquilo ali tudo que você vai atrair para sua vida. E enquanto a gente não parar e olhar de fora, não deixar o piloto automático, enquanto a gente não parar para visualizar assim o que realmente, o porquê que eu tô traindo aquilo ali, sempre, você nunca vai mudar o seu campo vibracional. Você vai sempre continuar atraindo o mesmo tipo de pessoa.
Então a gente precisa parar e pensar o porquê que aquilo está acontecendo. Ah, foi porque meu pai traía minha mãe. Então tá aí, tá explicado. E é isso aí que a gente precisa entender. Quando cai a ficha, aquilo não precisa mais acontecer. É simples assim. Quando você descobrir o porquê, às vezes você não vai descobrir. Às vezes você vai cavar e vai olhar para a infância. Você precisa ver o sentimento, tá? Aqui eu tô ensinando para vocês como chegar numa crença. Primeiro você precisa ver o que aconteceu. Traição. Como é que você se sentiu? Triste. Me senti rejeitada, me senti a última pessoa terrível, me senti que eu não era merecedora daquilo ali que estava, enfim, desse relacionamento. E aí você vai pensar, aonde mais eu me senti assim na minha vida? Em que situações? E vai voltando. Você mesmo pode fazer isso. Vai voltando àquela situação, sabe? Ah, eu me senti rejeitada quando eu era pequena porque minha mãe não dava bola pra mim. Ah, eu me senti triste quando eu via meu pai traindo a minha mãe. Tudo isso aí tá no seu campo, tristeza, traição, e é como se tivesse escrito na testa, traição, tristeza. E aí é o exemplo que eu dou. Vamos supor que tivesse 100 pessoas que fossem te fazer feliz. E lá naquele lugar tivesse 101. E essa uma pessoa ia te fazer sofrer. Ela ia fazer você ficar triste, ela ia fazer você se sentir traída. E o que acontece? Tá escrito aqui, ó, traição, tristeza. E nas outras pessoas, felicidade, enfim, aconchego, tá ali. Você vai ser compatível com qual? Com aquela que vai fazer você sofrer. Enquanto você não mudar, aquilo não acontece. Então, Adriana, essa pergunta é legal, ó, mas quando você não tem vivência de traição na infância, como explica atrair uma pessoa que trai? Às vezes é genético, tá? Porque nós carregamos crenças e traumas de muitas gerações, inclusive crenças relacionadas ao financeiro, porque as gerações passadas, elas tinham crenças relacionadas ao dinheiro, de que o dinheiro é sujo, de que só quem realmente é ruim tem dinheiro. Isso aí, nós temos essa crença aqui no Brasil, né? De um passado muito ruim relacionado ao financeiro. Então, muita gente vem com essa crença financeira e acaba travando, né, a nossa vida. Então, uma dessas, se tu não se lembra e não teve traição, pode ter sido por conta disso, tá? Ou então, a gente vai pro sentimento. Teve alguma situação na tua infância ou na tua adolescência ou no teu primeiro relacionamento que fizesse com que tu se sentisse triste ou com raiva? Enfim, às vezes é raiva. Às vezes tá lá reprimido, às vezes é um sentimento que a tua mãe sentiu, porque do 0 aos 3 anos, tudo que a mãe sente, do 0 até antes, né? Tudo da barriga que a gente passou, até os 3 anos de idade, tudo que a nossa mãe sentiu, a gente sente também. E esse sentimento tá ali no nosso campo vibracional. Às vezes tu não precisa nem saber o que é. Só o fato de tu identificar por que aquela pessoa tá fazendo isso comigo, isso aí já acaba com todas essas... Tu já desmorona vários muros, sabe? É como se tu estivesse destruindo ali esses alicerces que faz com que tu acaba atraindo aquilo, né? Bom, aqui, ó, se eu fui carente emocionalmente de pai, eu atrairei homens que também não poderão ser bons emocionalmente para mim. Então, se tu for carente, tu pode ter o quê? Sentimento de carência, de não merecimento, porque em algum momento tu notou que tu gostaria de ter, né, o carinho que tu gostaria do teu pai. Então, principalmente o não merecimento, tristeza. E o não merecimento, ele tranca todas as áreas da nossa vida. Porque tu não é merecedora de ter aquilo que tu realmente quer. É como se tu não fosse merecedora de ter dinheiro, de ter um amor, enfim. É isso assim. Então, a gente acaba atraindo porque tá no nosso campo vibracional. E para isso tem diversas técnicas, tá? Por isso que vocês precisam aprender a identificar os sentimentos, tá? Então, por exemplo, olha, ó, sentir uma rejeição, né?
quando o pai traiu a mãe e ela também foi traída. Então, a rejeição. Você precisa falar, pega a frase negativa, né? Eu me sinto rejeitada, porque é isso que está no teu campo vibracional, é rejeição. Eu me sinto rejeitada. Então, você vai escrever ao contrário. Você vai botar assim, eu sei qual a sensação. Deixa eu ver como é que a gente pode botar essa frase da rejeição. Eu sei qual a sensação de ser amada. Você pode botar assim, trazer o amor incondicional. Eu sei qual a sensação de me sentir amada. Você precisa trair o seu pai também, tá? Trair. Você precisa perdoar o seu pai pelo que ele fez, tá? Porque o perdão, muita gente não perdoa os pais por conta do que aconteceu. E essa falta de perdão, ela acaba trancando toda a nossa vida também, tá? A falta de perdão. Só que, como eu já expliquei, a gente não precisa perdoar de fato, ir lá na pessoa e falar, eu te perdoo por tudo isso. Você pode fazer, sabe o quê? A visualização. Você fecha os olhos e se imagina perdoando o seu pai ou sua mãe, enfim, o que tiver ali, a pessoa que você não perdoa, né? Então você vai fechar os olhos e vai imaginar você pedindo perdão para a pessoa, porque tudo funciona quanticamente, tá? Inclusive tem casos de pessoas que fizeram essa visualização, visualizaram abraçando o pai e não falava mais de, sei lá, 20 anos e visualizava e pedia perdão e abraçava, tudo visualizando, né? Fechando os olhos, sem falar uma palavra pro pai, sem ligar, sem nada. Em questão de 3 meses, eles já estavam se falando, o pai entrou em contato, tá? Então, Gisele, mas aí a gente precisa tirar essa frase, ó, eu não tenho sorte para relacionamentos, troca por eu tenho sorte em relacionamentos, eu só encontro pessoas que me fazem felizes. Essa é a parte que eu falei que a gente precisa ter ideia do que a gente pensa e fala, porque isso tá muito no automático. Muito no automático. A gente pensa várias fases, porque eu não sou feliz, porque eu preciso passar por isso realmente para conseguir tal coisa. A gente tem a crença de que a gente precisa trabalhar muito para conseguir ter dinheiro. Se eu não trabalhar muito, eu não vou conseguir ter. A gente tem muitas crenças que nós precisamos ver quais são essas crenças. E relacionada a relacionamento também. E sabe como você tira do seu subconsciente? Transformando no positivo. Que é o que eu falei aqui, eu não tenho sorte para relacionamento. A gente tem que fazer um compromisso com a gente mesmo, tirar isso. Eu não tenho sorte para relacionamento, tira do teu vocabulário para sempre. Substitui por eu tenho sorte em relacionamento. Porque pensa que se tu fala isso, se tu já passou por tudo isso, se tá lá no teu subconsciente, tá no piloto automático, tá rodando o tempo todo. Enquanto esse programa estiver rodando, você tá atraindo pessoas que não vão te fazer feliz no relacionamento. E isso serve totalmente para todas as áreas, tá? Sim, Aline, essa frase, ela muda o que tá no nosso subconsciente, tá? A partir do momento que tu identificar o que tu mais fala, o que tu fala de negativo, se tu botar pro positivo e repetir todos os dias, lembra que eu falei no começo que a gente precisa ter aquela rotina de visualizar, de repetir as nossas afirmações, aquilo ali acontece, 90 dias repetindo todos os dias, tá? Mas você precisa fazer isso, você precisa ter esse compromisso. Aí, quando se tornar chato, que é quando o nosso subconsciente não quer, sabe? Quando o subconsciente ele simplesmente não quer mais que tu saia dessa zona de conforto, ele vai começar a dizer que é chato pra ti, vai começar a mandar frases de que aquilo não funciona, pode parar de fazer, não adianta nada, vai mudar. Isso são frases automáticas do nosso subconsciente, quando a gente já tá passando, tá chegando naquela barreira do terror, que é ou vai ou racha, né? Ou eu mudo de vida ou eu volto porque eu tenho, a maioria das pessoas voltam. Então, tu precisa saber isso. O quanto vai valer eu ficar repetindo isso para mudar a minha vida. E você precisa, quando desanimar, começar a olhar vídeos. Olha vídeos, vai no YouTube, vai no meu canal, faz um monte de coisa. Para isso, eu tô preparando o meu curso também, tá? Eu tô gravando muitos vídeos. Tudo isso que eu falo para vocês é tudo em ordem. Vai ter mais de 50 vídeos no meu curso, só para vocês terem uma ideia. Muito bônus, filme, falando sobre a lei da atração, falando sobre a física quântica, várias técnicas, meditações para reprogramação mental. E é o curso da Japamala, tá? Esse é o curso que eu tô falando que vai estar na plataforma Hotmart.
e vai ser lançado no dia 27 de setembro. Eu queria ter lançado no dia 16, mas como eu tô botando muito conteúdo lá dentro, marquei a data pro dia 27 de setembro, tá? Então, no dia 27 eu vou fazer uma live para poder abrir esse curso e falar tudo que tem dentro, porque é muita coisa. Eu tô, assim, preparando tudo com muito amor e carinho para realmente mudar a vida de vocês, porque aí não tem mais desculpa, tá? Vocês vão ter acesso durante um ano para olhar os vídeos todos os dias e entender como a gente cria a nossa realidade. E aí vão ter, além da técnica da Japamala, outras técnicas para reprogramar o seu subconsciente. E não tem dar errado, é física, tudo é comprovado cientificamente. Se você fizer tudo aquilo ali, vai dar certo. Quem quiser já pode deixar o nome na lista de espera, que é japamaladosmilagres.com, www.japamaladosmilagres.com, tá? Ali você já vai ver mais ou menos o que tem. E dia 27 aí, quando eu lançar, quando eu abrir, todo mundo que deixou o e-mail lá vai receber por primeiro, porque os primeiros compradores vão ganhar uns presentinhos a mais. Então é isso, gente. O poder que eu tava falando, quanto mais a gente repetir, quanto mais a gente fazer técnicas de limpeza, aquilo ali vai embora. Independente se tu sabe ou não. E a gente pode decretar isso também. Sabe que funciona? Por exemplo, o que acaba se repetindo na sua vida? Repete traição. Como tu se sente? Eu me sinto rejeitada. Então faz a frase positiva. Sempre repete aquilo ali todos os dias. Todos os dias. Repete aquilo ali todos os dias. Porque aí você vai mudar o seu subconsciente. E sabe por que a gente não consegue soltar e acreditar que aquele sonho já é nosso? Por conta das nossas crenças. Essas crenças, elas fazem com que a gente tenha a vida que a gente tem hoje. É tudo que a gente acreditou, tudo que a gente viu. A vida de vocês, todo mundo tem uma visão referente à vida de acordo com o que vocês viveram. Isso é bem simples. Por exemplo, tem gente que acha que é normal trair, que é normal brigas. Tem gente que acha que é normal ter briga em relacionamento. E é muito normal. Tem gente que acha que é extremamente normal. Casal briga mesmo. Isso são crenças, são coisas que ela ouviu durante a infância e adolescência que fizeram com que ela acreditasse isso. Então, no mundo dela, isso é normal. Entende? No mundo dela isso é normal. Então ela só vai atrair pessoas que vão brigar com ela, mas para ela é normal, tá tudo bem. Isso é a visão dela. A minha visão já é diferente, a de cada uma é diferente, só que nós fizemos a nossa visão. Lembra sobre o experimento dupla fenda? Que nós colapsamos a nossa realidade? Tudo que você vê se torna realidade, tudo que você pensa, mas o que você vê com o subconsciente. Então você vai colapsar as pessoas que te traem, você vai colapsar as pessoas que te fazem felizes. Você pode, sabe o que fazer? Uma carta do futuro que eu falo, que essa é uma técnica bem legal. Você vai escrever como você gostaria de viver. Tá? É como se você tivesse daqui um ano, como você gostaria de estar daqui um ano. Aí você está acordando de manhã e escrevendo esse diário. E você vai contar tudo, desde a hora que você abriu os olhos, você vai abrir os olhos e vai falar: gratidão por eu estar aqui nessa casa, gratidão por eu estar feliz. Você vai começar lá da hora que você acordou até a hora que fechou os olhos. O que você fez? Qual carro que você tem, qual a pessoa que você tem ao lado, tudo. E se você ler todos os dias essa carta, o seu subconsciente vai acreditar que aquilo é realidade. Porque o seu subconsciente ele não sabe o que é verdade e o que é mentira. Ele não sabe. Então, tudo que você falar e pensar no passado, aquilo que aconteceu, e pensar no futuro, preocupação de conta, ele vai achar que é verdade. Por isso que a gente nunca... Isso aí são hábitos de não pensar lá na frente, sabe? Eu acho que eu não vou ter dinheiro para pagar aquela conta, como é que eu vou fazer para pagar? Ou, eu não tenho só... Não pensa lá na frente, porque tudo que você pensar lá na frente, você tá atraindo para virar realidade. Tudo. Basta um pensamento para aquilo se tornar realidade. Então, por isso que a gente precisa pensar tudo que a gente pensa, tudo que a gente fala,
O que que você fala em relação a você quando você tá na frente do espelho? Você vai tomar banho e você vai falar, nossa, como eu tô gorda, nossa, eu sou feia. Você falaria isso para uma amiga sua? Nossa, como tu tá gorda, olha quanta celulite, tu tá feia. Tu falaria isso? Então por que que você fala para você mesmo ou pensa? Por quê? A gente tem que cuidar o que pensa e o que fala em relação a nós mesmos. Vocês viram que eu postei essa semana sobre o Masaru Emoto, aquela experiência que ele fez com a água? Nosso corpo é todo de água, quase todo de água, é feito de água. Então a gente tem, além de ser feito de átomo, né, nós temos a energia da água. Faz esse experimento em casa para ver. Bota uma comida, um arroz num potinho, em 2 potinhos. E aí num você vai gritar, vai xingar, vai falar um monte de coisa ruim. E no outro você vai falar só coisas legais, bonitas, amorosas e deixa em ambiente separado. O outro vai mofar. O que você falar coisas ruins vai mofar. Ele vai ficar podre logo e o outro vai estar bem, porque você é assim. Então, o que que você está trazendo para a sua realidade? O que que você está trazendo para o seu campo? Tudo que você pensa é como se você estivesse falando. E tudo que você fala é como se estivesse se tornando realidade ali. Nós nos tratamos muito mal quando a gente não pensa nisso. Por exemplo, você vai falar assim, eu não tenho sorte. Você está falando que você não tem sorte. Você está transmitindo tudo aquilo ali para cada célula do seu corpo, para cada átomo, para cada célula de água do seu corpo. Tudo você está transmitindo para a sua vida. E é isso aí que vai voltar. Então, nós temos que pensar isso. Tudo que nós falamos retorna somente para nós. Por isso que, quando a gente pensa alguma coisa em relação a outra pessoa, volta só para nós. Porque nós somos todos um. Tenta imaginar que você é todas as pessoas desse mundo, mas você vai falar, não, mas eu não sou aquela pessoa ruim lá que me fez mal, que me traiu. Você é, porque você é feito da mesma composição. É como se você fosse, o seu interior é o mesmo que o dela. É o mesmo. É como se fosse o mesmo lote numa fábrica. Sai vários. Você é um deles e a outra também é. Vocês foram feitos da mesma matéria, que é a energia do universo, que é Deus. Quando vocês entendem que vocês são a centelha divina, vocês têm um pedacinho da energia do Criador, do todo, do universo, tudo muda. Porque se Ele criou tudo, a gente também tem esse poder. Só que nós temos uma coisinha que atrapalha, que é a nossa consciência. Atrapalha por quê? Porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Então você vai escolher. Nós somos a única espécie que não se adapta com a realidade. Por quê? Porque foi nos dado esse poder de criar a nossa realidade. Então, quando a gente entende isso, que nós somos o pedaço do todo, nós fizemos parte dele, é aquele exemplo. Para quem não entende, vai aquele exemplo. Que você é uma gota do oceano. Você é uma gotinha do oceano. Deus é o oceano. Você é uma gotinha experienciando. Você é o oceano experienciando ser uma gota. É bem isso. Nós somos o oceano experienciando ser uma gotinha. Então você é uma gotinha do oceano todo. Você faz parte dele. E todo mundo que está à sua volta também. Só que cada um tem uma realidade. Então aquela pessoa que fez mal para você, não culpa ela, porque ela foi feita de acordo, ela foi criada, ela foi moldada de acordo com a infância dela, de acordo com as crenças dela. Ela não sabe o que ela está fazendo, muitas vezes aquilo ali para ela é normal, para você não é, mas no mundo dela é. Então por que eu vou culpar aquela pessoa? Ela nem sabe o que está fazendo. Se sabe, é porque ela acha que aquilo ali é a verdade. Então é isso que a gente tem que ter na consciência e saber que se você está culpando aquela pessoa é como se você estivesse apontando o dedo para você mesmo e você tranca a sua vida mesmo. Então, eu botei até uma postagem que quando uma pessoa te trata mal, você não pode tratar outra pessoa mal também. Sabe por quê? Porque retorna para você. Tudo que você pensa, faz,
em relação ao outro e sente, volta única e exclusivamente para você. Para o universo só existe você, somente você, não existe mais ninguém. Mais ninguém, porque a sua energia é a única. Então, tudo que você pensar vai sair daqui e retorna. Tudo tá sempre nessa vórtice assim, ó, e vai e volta. Por isso que fala que tudo vai e volta. Aí tem gente que fala, não, mas aquela pessoa é ruim, nada de ruim acontece com ela. Calma. O universo tem um caderninho. E nesse caderno é como se estivesse anotando tudo. Um dia ela vai pagar. Pode ser com uma doença quando for velha e ela precisar da ajuda dos outros, precisar que alguém cuide. Enfim, um dia ela paga. Sempre vai pagar. Então, você precisa ter noção disso. Nunca desejo mal a ninguém, nunca desejo vingança, nunca tenha raiva de ninguém. Porque quando a gente pensa alguma coisa, quando a gente tem um pensamento negativo em relação ao outro, a gente vai atrair mais daquilo para a nossa vida. Mais daquilo para a nossa vida. O que você está pensando em relação ao outro? Eu tenho raiva dele porque ele me traiu. Você vai atrair mais situações que fazem com que você fique com raiva e vai atrair mais traição. Simples assim. Você tem que parar para pensar. O que eu estou pensando? Eu estou julgando o outro porque eu achei ele gordo. Gordura para sua vida. Olha lá, aquela pessoa lá tem muito dinheiro, ela não é feliz. Infelicidade para ti. É assim. Você tem que pensar que assim, ó, foi, bateu, voltou. Tudo que você pensa, volta. Aí você vai pensar, mas aquela pessoa não deve ser feliz. Infelicidade para sua vida. É assim, vai, bate e volta na hora, assim, volta. É tudo assim, e às vezes em pequenas situações. Sabe aquele dia que tudo é errado, acontece? Pois é, são alguns pensamentos e sentimentos que talvez você teve e não teve essa consciência. Por isso que é legal você pegar um caderno e anotar todos os seus pensamentos, tudo que você fala, tudo que você pensa. Sair do piloto automático, saia do piloto automático, saia do subconsciente e veja o que tem lá. Porque quando a gente sai da parte do robozinho, porque a gente tudo é robô. A gente é robozinho. Nós somos robôs do sistema. Nós somos criados para isso. Até eu falei na live no domingo retrasado que eu fiz que o sistema de ensino, ele é muito antigo. O sistema de ensino, o colégio que nós colocamos nossos filhos hoje, que a gente viveu, que a nossa mãe estudou, que a nossa avó estudou, possivelmente estudaram a mesma coisa que a gente. Então, assim, antigamente, muito antigamente, foi criado um acordo para ensinar as crianças desde pequenas, porque as crianças é um livro aberto, né? Tudo que ela sentir, tudo que ela visualizar, tudo que ela ouvir, vai criar a realidade dela. Vai ser quem ela é, vai ser o que ela vai acreditar, vai ser a verdade absoluta da vida dela. Então, o colégio ele foi criado nisso, de acordo com, antigamente, as empresas, né? Que a pessoa trabalhava e aí tinha aquela sineta e não podia sair, tinha gente cuidando. É exatamente assim, o colégio é assim. Tem a sirene lá e tu tem que ficar lá e não pode sair, tem gente cuidando na porta, enfim, não pode sair. Por quê? Porque a gente aprende desde criança a ser um robozinho. Nós somos um robô e a gente não desperta. Só que tá acontecendo situações no mundo para um despertar em massa, que é isso que a gente está vivendo hoje. É a gente acordar para saber que nós criamos a nossa realidade, que a outra pessoa não manda na gente, nós mandamos. Eu crio a vida que eu quero. Se hoje eu tô infeliz, se hoje eu tô onde eu não gostaria, se minha vida tá uma caca, é porque eu não acordei para isso. A partir do momento que você acorda, a partir do momento que você tem essa certeza de que você é a parte do oceano, que você é uma gotinha do oceano, que você é um todo, a partir do momento que você acorda para isso, você consegue tudo que você quer na vida. É bem isso. Você só precisa aprender a voltar à sua origem, porque isso tudo tá aqui dentro. Tudo tá, é a tua essência, é quem tu é. Tu é essa pessoa que consegue mudar a sua vida, porque pro universo só existe você. E você tem a mesma energia dele, exatamente a mesma. Então, se ele consegue criar tudo, você também consegue, mas nunca na vida do outro.
Como acordar, Gisele, é exatamente isso. É tu saber que tu consegue mudar a tua vida. É tu sair do papel de robô, do teu subconsciente, do piloto automático e acordar para a vida. O que que eu penso? O que que eu tô falando durante o dia? O porquê que eu tô falando isso? Ah, é porque aconteceu aquela situação. Corta isso, eu não quero mais. E tudo que você fala em voz alta, você está dando comando para o seu corpo. Por isso que você pode falar sim, eu não quero mais isso, cancela. Por isso que o cancela funciona muito. Isso aí é os neurocientistas que falam pra gente sempre falar cancela. Cancela esse pensamento negativo. Quando vier uma coisa ruim, cancela. Cancela, eu não quero pensar nisso. Porque você tá dando o comando e cancela, cancela. Ou então você vai falar muda. Muda, eu não quero mais ter esses pensamentos, muda. E isso aí funciona. Só que não é um dia ou dois. No começo é difícil, porque não é um hábito. É como eu falei, a gente precisa ter aquele empenho, né, de o quanto você quer mudar de vida. Quanto você quer mudar de vida. Isso aí muda tudo. Porque tem gente que vai esperar ficar o caos, para daí ir atrás. E aí as coisas acontecem. Sabe quando tu tá assim, a vida tá uma M, né? Nada de bom acontece. Aí você cai exatamente naquela live que tu vai ouvir um monte de coisa. Mas não, no outro dia tá normal. Não, pega tudo que você tá vivendo, tudo e bota no papel. O porquê que aquilo é se questionar. O acordar é questionar. Por que que eu tô vivendo isso? O que que eu tô atraindo pra minha vida? O que que aquela situação quis me ensinar? Então, a gente tem que aprender que tudo é lição. Cada doença é lição. Cada coisa que a gente pensa e vive é lição. Então, se aquela pessoa fez mal pra ti, se alguém fizer mal pra ti, não fica mais com raiva. Olha pra dentro. Por que que eu atraí aquela pessoa? Por que que eu atraí aquela situação pra minha vida? E é simples assim. Quando a gente começar a parar para pensar o porquê que aquela situação aconteceu na nossa vida, a gente muda. A gente muda de telespectador, que é como se a gente fosse um telespectador da nossa vida. A vida tá passando, as coisas ruins estão acontecendo e a gente não faz nada, porque não sabe como fazer. Então, o que que a gente precisa fazer? Olhar, sai do papel de espectador e toma as rédeas da sua vida. Você precisa ter o conhecimento. E o conhecimento você vai ter conforme você vai ouvindo. Quanto mais você escuta, quanto mais você vê esses vídeos, mais a coisa acontece. Mais você acorda, mais você desperta. E aí acontece o salto quântico, né? O salto quântico pelos cientistas é quando um átomo ele muda, né? Por exemplo, ele tá num lugar. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Eu tô com um caderno porque eu faço aqui. Por exemplo, o átomo tá aqui, vocês estão aqui, tá? A partir do momento que vocês começam a olhar vídeo, vocês começam a escutar áudios, a sair, né, do telespectador e ver realmente o que vocês estão pensando, o átomo simplesmente pula para cá, ó. Essa vida que vocês tinham aqui nunca mais vai existir. Mudou para cá. A sua percepção em relação à vida muda. Simplesmente muda. E nada mais vai ser como era antes. Então, cada conhecimento, tudo muda com conhecimento. Se você está aqui hoje, você precisa ter essa noção de que você não está aqui por acaso. Você está aqui porque era para estar. Então, assiste de novo essa live. Vai estar no YouTube também, tá? Logo depois que acabar. Então, assiste essa live novamente. Você precisa, no início, ter um incentivo, porque às vezes é difícil a gente conseguir tudo sozinha. Então, você precisa de um incentivo, você precisa ouvir alguém falando isso pra ti. Assim eu fiz também. Até se tornar um hábito, eu ouvi todos os dias. O quanto, aí vem aquela pergunta, o quanto é a sua vontade de querer mudar de vida? Hoje, enquanto eu estava assistindo o vídeo da live, do que eu ia falar na live hoje, anotando aqui no caderninho para vocês o resumo, eu estava dando janta pro meu pequenininho e ele estava olhando desenho e eu estava do lado assistindo e anotando. Então, assim, eu podia muito bem dizer que eu não tenho tempo. Não tenho tempo para isso.
Mas a gente sempre arruma tempo, sempre. Porque para a mudança da nossa vida, qualquer tempo é o suficiente. Qualquer tempinho. Então, o quanto acomodada você está, o quanto presa você está. Você é livre para ter a vida que você sempre quis. Só que a gente precisa acordar para isso. E é por isso que eu tô falando isso para vocês. Acordar que você é o co-criador da sua vida, da sua realidade. Se você co-criou a vida que você tem hoje, independente dos problemas que tenha, imagina o que você pode criar controlando os seus pensamentos. Sabendo que os pensamentos e os sentimentos, eles criam a nossa realidade. Olha o que você criou hoje. A gente cria todos os dias. Todos os dias. A nossa vida daqui a 6 meses está sendo criada a partir de hoje. Então, se você parar para pensar o que você pensa, o que você está falando, o que você está vibrando, você já vai cortar tudo que ia acontecer daqui a 6 meses. Por isso que tem pessoas que é tudo muito previsível. Sabe quando um ano acaba e é a mesma coisa e no outro ano é a mesma coisa e acontece sempre a mesma coisa e a vida não muda? Porque a pessoa não faz nada. Se você parar para pensar o que você pensa, trocar todos os pensamentos negativos por positivos e começar a analisar o que você está pensando, o que eu estou sentindo, e aí quando aparecer uma pessoa para te fazer sofrer, você vai pensar, por que essa pessoa está me fazendo sofrer? Ah, porque como eu me senti com esse sofrimento? Isso é bem assim em relacionamento, as pessoas estão fazendo a psicoterapia, é bem isso. Começa a aparecer situações, tá? Em que outra pessoa fariam ela sofrer. Aí no começo é fofinho, é bom, e aí depois já tem uma atitude que você não gosta. Então aquilo ali você já identifica na hora. O que eu não gostei dela? Ah, eu não gostei que ela não me mandou mensagem quando eu gostaria, que ela não me ligou, que ela não quis me encontrar de novo. Como eu me senti? Triste, rejeitada. Então ela veio para me mostrar que eu tenho o sentimento de tristeza e de rejeição dentro de mim e que eu preciso limpar isso. Se eu não limpar isso, vão continuar a aparecer outros atores. E aí é a frase que eu falo. Todos na nossa vida são atores e atrizes que vieram com um papel já programado para te mostrar a verdade. Só que você não enxerga, porque está dormindo, todos viemos dormindo, né? A gente veio uma lavagem cerebral da infância. Então, enquanto a gente não para, vão continuar vindo os atores para te trair, para fazer você sofrer, para fazer você ficar pobre, para não ter dinheiro. Tudo vai repetindo. Tudo se repete na nossa vida. Enquanto a gente não parar e pensar por que aquele ator, pode tratar assim mesmo, por que aquele ator apareceu na minha vida? Às vezes é família, às vezes tem um pai ou uma mãe que fez um absurdo pra gente. Tem gente que foi abandonado, enfim. O que acontece? Por que isso aconteceu na minha vida? Era para acontecer, só que era para te pegar aquela história lá e ser uma pessoa forte e mudar a vida dos outros, usar esse teu sofrimento, usar essa tua história para mudar a vida dos outros. E você pega aquela história e no fim muitas vezes é vítima. Ah, é porque ela fez isso comigo, eu tô sofrendo. Mas o porquê que aquilo aconteceu na sua vida? Ela foi uma atriz, o seu pai foi um ator, para você pegar essa história e mudar a vida de outras pessoas. Então tudo tem um porquê. Tem pessoas que sofreram abuso, tem pessoas que realmente sofreram na vida e hoje são pessoas que ajudam os outros, pessoas conhecidas, pessoas que realmente têm esse intuito de mudar a vida dos outros. Então pega aquilo ali e muda a tua vida. Não fica lá porque aquilo ali aconteceu por alguma maneira. Para te mostrar, para te ensinar. Aquilo ali aconteceu para te mostrar o porquê que o que você precisa olhar, tá? Vai acabar aqui no Instagram, eu já abro pra gente encerrar. Deu uma travada aqui. Então é isso, gente. A gente precisa, assim, as pessoas vieram na nossa vida para ser atores. Então, para pensar, se é difícil de você perdoar outra pessoa,
É só você pensar que ela é um ator ou uma atriz. Ah, aquele ator lá que veio na minha vida, ele veio só para isso. Ele tem um papel específico para isso, que é para acordar você. Enquanto você não acorda, sempre vão vir mais atores e atrizes para fazer com que você enxergue aquilo que está acontecendo. Por que aquilo está acontecendo na sua vida? Sempre vai aparecer não aquela pessoa, outras, né, com as mesmas características, por isso que se repete. Enquanto a gente se revolta, enquanto a gente tem uma reação com aquilo ali, aquilo sempre repete. Sempre, sempre, sempre vai repetir. E quando a gente para, quais as perguntas que a gente precisa fazer? O que alguém perguntou, né? Marilza, as perguntas que a gente tem que fazer pra gente o porquê que aquilo aconteceu na minha vida, tá? A primeira pergunta, o porquê que aquilo tá acontecendo na minha vida? O que esse acontecimento fez eu sentir? Fez eu me sentir triste, fez eu me sentir rejeitada, fez eu me sentir com raiva? Você pensa sempre isso, tá? Essas perguntas, o sentimento, você tem que perguntar o porquê que aquilo ali aconteceu na sua vida e qual o sentimento que aquilo fez você se sentir, como você está se sentindo. E aí começa a procurar quais situações na sua vida você se sentiu assim. Às vezes é uma coisinha lá no colégio, na escola, sabe, uma coisinha de nada, assim, as minhas colegas não quiseram brincar comigo, ou elas me rejeitavam, eu me sentia muito rejeitada. Então você atrai pessoas que te rejeitam, pessoas que você gosta e não te procuram mais, é sempre assim. Às vezes é um acontecimentozinho ali, então você precisa saber fazer essas perguntas. São perguntas de psicoterapia mesmo, que a gente vai fazendo para conseguir chegar lá. Mas as primeiras coisas que a gente precisa ter ideia é o quê? É que nada é culpa dos outros, não culpe os outros. Você culpando os outros, você está atraindo mais daquilo. A partir do momento que você acorda e não culpa mais os outros, você sabe que você tem algo dentro de você que atraiu aquela pessoa. E às vezes é uma coisa nada a ver, tipo, nossa, ela fez isso comigo, eu não tenho isso dentro de mim. Tem. Você tem isso dentro de você. E por mais que você não saiba, você precisa saber, sabe? Tirar a culpa dos outros. Se aquilo ali aconteceu comigo, ela fez eu me sentir com raiva, eu tenho raiva dentro de mim. E, mas eu sou uma pessoa tão boa, eu não... Você tem isso dentro de você. Você pode ter pego pela genética do seu pai, da sua mãe, algum acontecimento que a sua mãe sentiu raiva e aí você sentiu alguma coisa da sua infância, alguma coisa do colégio, qualquer coisa, tá aí dentro e atraiu aquela situação. Ponto. É assim que funciona, é física. Isso aí é comprovado. Quando você entende como funciona as leis do universo, quando você entende como funciona todas essas leis, você já não culpa mais ninguém. Você olha para dentro, porque a mudança de vida tá onde? Aqui dentro. Vocês precisam olhar para dentro. Nada tá lá fora. Nada tá lá fora. Ah, porque a pessoa fez isso. Não, tá aqui dentro. Ah, porque eu não tenho dinheiro. Tá aqui dentro. Como é o seu pensamento? Qual a sua crença? Tá aqui dentro. Tudo tá dentro de nós. Tudo. E quem tem o poder de mudar tudo isso? Nós. Ninguém. Ninguém vai fazer nada pela gente. Somente nós. Nós temos o poder de mudar a nossa vida, porque nós temos o poder de controlar os nossos pensamentos e sentimentos. Só que lembra, nós temos o nosso subconsciente. Aquilo ali é um programa instalado na gente que faz com que você tenha a vida que você tem hoje. Então, esse programa faz com que você tenha a vida hoje. Você precisa reprogramar para ter uma vida nova. E como você vai reprogramar? Prestando atenção no que você pensa, no que você sente, no que você fala. Primeira coisa. E depois você começa a fazer afirmações, você começa a tirar tudo de negativo. Não fala mais nada de negativo. Ter um sonho, ter uma meta, e quando você tirar tudo isso, você vai começar a acreditar que aquilo que você tanto deseja vai se tornar realidade. Então, é o poder do soltar. Você vai ter uma meta, você vai ter um sonho. E esse sonho, ele só vai se tornar realidade quando você acreditar que ele já está na sua vida. Sem perguntar como, sem perguntar o porquê, porque você nunca vai saber o porquê. Porque você vai colapsar em outra dimensão. Você vai mandar aquilo ali para outra dimensão.
Isso só vai acontecer quando você não interferir naquele processo. É a mesma coisa que você tá num restaurante e aí você vai pedir uma coisa. Ah, me vê um prato tal lá. Você não vai ficar lá na cozinha, tá pronto? Tá pronto? Tá pronto? Tá pronto? Tá pronto? Não, imagina você ficar lá na frente no quem tá cozinhando lá. E aí, tá pronto? E aí, tá pronto? Tá pronto? Não, vai demorar mais ainda, porque a pessoa vai se irritar. É a mesma coisa com o nosso desejo. Você não precisa pensar, nossa, mas eu preciso pagar minha conta, aquela precisa. Tudo que você precisar, sabe como volta? Lembra que eu falei tudo que vai e volta na mesma moeda? Se você pensar que precisa de dinheiro, que precisa de uma coisa, vai voltar como? Escassez, você vai estar sempre precisando, não vai aparecer nunca. Você precisa entregar e confiar. E o confiar é o quê? Eu tenho uma meta, que é arrumar um emprego. Então, você vai fazer a visualização, claro que você vai procurar, né, o emprego, você pode tirar 1 hora no dia para fazer isso ali e no resto do dia esquece. Porque a partir do momento que tu solta, você vai arrumar. Agora, se ficar o dia inteiro, nossa, eu preciso de emprego, preciso trabalhar, preciso de dinheiro, preciso isso, preciso aquilo, preciso de cliente, quem trabalha com venda. Nossa, eu preciso de cliente, nossa, não aparece ninguém. Não vai aparecer nunca, vai cada vez piorar. Então, é tu fazer a visualização, se imaginar com um monte de cliente, se imaginar que aquilo ali realmente, nossa, como tá entrando dinheiro e fecha os olhos, imagina e esquece. Vai estudar, vai fazer as coisas que tu precisa fazer para aquilo ali acontecer, mas sem pensar. Esse é o segredo, é tu saber que tá vindo, é tu saber que tu vai ter cliente, é tu saber que o carro vai vir, não importa como. Claro que não adianta a gente ficar sentado no sofá, né? Se o teu desejo é trabalhar em tal lugar, você vai estudar para aquilo. Se o teu desejo é passar numa prova, você vai estudar para aquela prova. Mas não ficar com aquele sentimento de escassez, com aquele sentimento de necessidade, porque é isso que você vai estar transmitindo para o universo. E aí, é isso aí que vai voltar para você. Mais escassez, mais falta. Então, assim, o recado de hoje é esse, tá? É você saber que tudo que você pensa se transforma em realidade. Tudo que você sente se transforma em realidade. E a união desses dois é o que você atrai para sua vida sempre, incluindo os atores, que são as pessoas. Elas vão vir na mesma energia que você está, nos mesmos pensamentos que você está. Se você tem pensamento de que o relacionamento ninguém é feliz, vai vir alguém que não vai te fazer feliz. Se você tem pensamento de que precisa trabalhar muito, precisa ter muito esforço para ter dinheiro, você vai precisar de fato trabalhar muito e ter muito esforço para conseguir dinheiro. Vai ser tudo muito difícil, sabe? E é assim que é com tudo. Se você acha que você mas eu sou fraca, eu pego carga de todo mundo. Adivinha o que vai acontecer? Você vai pegar carga de todo mundo. Você é dono da sua vida. Se você não aceita, não pega nada. Se você não aceita, não pega nada. Então você precisa saber isso. Você é o dono da sua vida. Você controla os seus pensamentos. E os seus pensamentos criam a sua realidade. A partir do momento que tu conseguir controlar o que tu pensa e o que tu fala, é isso. Você vai ter controle total da sua vida. De tudo. Tá bom, gente? Gostei muito de passar hoje esse recado para vocês. Se vocês tiverem perguntas ou então sugestões de live, mandam para mim, tá? Mandam para mim no Messenger, mandam para mim no meu WhatsApp. E quem quiser, como eu falei, esse curso aqui, ele vai ser completão. Eu não tô com a Japamala aqui, mas ele vem com a Japamala com a técnica para reprogramar a mente de vocês em todas as áreas, fora os outros vídeos, tudo. Vou botar o filme Segredo, vou botar esse filme Quem Somos Nós, vai ser assim, pelo preço que vai ser o curso, nossa, vai ser muito barato, porque ele vai ser muito completo. Então, assim, nessa primeira edição, as vagas são limitadas, tá? Vai ser um número X e depois eu vou encerrar para uma próxima. E aí quem quiser já se inscreve no japamaladosmilagres.com, que você será avisado em primeira mão assim que for lançado, junto com a live que eu vou fazer. Tá bom, gente? Beijo, ótima semana e não esqueçam, cuidem o que vocês pensam, cuidem o que vocês sentem, tá? Porque isso está criando a realidade que vocês têm. Sejam os observadores das suas próprias vidas. Vocês já são, né? Mas a gente tem que sair do robozinho.
a gente precisa tomar as rédeas da nossa vida, que a maioria está dormindo. Nós estamos que nem botar o avião no piloto automático, o carro no piloto automático, e vocês não querem isso para a vida de vocês. Chega de estar no piloto automático. Vocês nasceram com esse poder de conseguir ter a vida que vocês desejam. Então, não vale a pena ficar nesse piloto automático. Vamos todos para essa mudança, porque a mudança de vocês começa agora. Se não for agora, não começa mais. Começa agora já. Tá bom? Beijo, gente. Ótima semana.